preservação do amor ao próximo. Joaquim Chissano diz que Natal deve inspirar mais confiança entre os moçambicanos. Autoridades reunidas para acabar com a violência nas ruas da capital francesa. Celebra-se hoje o Natal. Boa noite e bem-vindo às notícias. As igrejas católica e anglicana realizaram na noite de ontem a chamada Missa do Galo. As duas religiões destacaram o espírito trabalhador e de paz do menino Jesus e consideram que os moçambicanos deviam inspirar-se para prosperar. Festa. Muita festa na Catedral de Maputo. Um cenário que fazia recordar o ambiente descrito nos livros de São Mateus, São Lucas e São João, quando em Belém ia nascer o menino Jesus Cristo, o Redentor. Por volta das 19 horas desta segunda-feira, a Catedral da Igreja Católica começou a registrar muito movimento de chegada dos crentes. Todos queriam de perto ver o nascimento do seu Salvador. Pouco tempo depois, começou a chamada Missa do Galo. Antes de tudo, a confissão de culpa, a tão grande culpa. Chegou então um momento esperado. A igreja testemunhou o nascimento e foi exibida uma réplica que todos foram beijar em forma de respeito. E para celebrar, os católicos não pouparam esforços. Foram cânticos, foram danças, ofertas, leituras bíblicas e a chamada homilia, liderada pelo arcebispo Dom Francisco Chimoio. E porque, apesar de ter sido muito espiritual, Jesus Cristo foi carpinteiro e Dom Chimoio convidou os católicos a seguir o mesmo caminho. Gente simples, gente humilde, gente que vive do seu trabalho, são esses que hão de ser os primeiros a anunciar bem alto que o Salvador nasceu. E então esse é realmente o caminho que cabe a nós também. A Igreja Anglicana também celebrou o nascimento de Jesus com tudo a que tinha direito. Também aqui foi criado um cenário que literalmente remete ao ambiente em que o menino Jesus nasceu há 2018 anos em Belém. Orações, sermões e ofertas também marcaram a festa de Natal nesta igreja. O bispo Dom Carlos Matzinho destacou as diferentes facetas do unigênito de Deus, mas acima de tudo, o caráter pacificador do Redentor. Recebam Cristo que dá alegria e paz. Enfim, tanto a Igreja Católica em Maputo quanto a Anglicana esmeraram-se para conceder uma recepção digna de um príncipe de paz e que seria um verdadeiro salvador do mundo na fé cristã. Já na Beira, o arcebispo Dom Cláudio Della Zoana lamentou na sua mensagem de Natal a situação das famílias cujas casas foram incendiadas em Cabo Delgado. Trata-se de famílias que, segundo disse, estão neste momento sem lugar para celebrar a festa do Natal. Desde o seu nascer, o Salvador, Cristo Senhor, partilha a experiência tão frequente nas nossas vidas e na nossa sociedade. A experiência da exclusão. Não há lugar. Não há lugar para aquela criança ainda no seio materno, apelidada de gravidez indesejada. Não há lugar num lar para aqueles meninos que por pobreza chegam à estação dos caminhos de ferro da nossa cidade e só encontram alguém interessado a fazer deles seus empregados de rua. Não há lugar nas escolas para tantos nossos filhos se não estivermos dispostos a pagar por uma vaga. Não há lugar de trabalho para tantos jovens que acabam por fazer do roubo uma forma de autoemprego. Não há lugar neste Natal
para as famílias cujas casas foram queimadas nos distritos de Cabo Delgado. Não há lugar no acesso aos recursos do país, na gestão do bem público, para aqueles que não são dessa família ou daquela região ou têm uma opinião política diferente. Jesus nos salva e nos questiona. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que o Natal deve ser tomado como um momento em que a confiança entre os moçambicanos e a força de trabalho renascem para o desenvolvimento do país. Chissano falava momentos depois da Missa do Galo da Igreja Católica, na Catedral de Maputo. Muita confiança mesmo em si, em cada um, e na confiança do seu irmão. Confiança de que nós podemos ser melhores do que somos e que Moçambique pode andar para frente para acabar com a pobreza absoluta, e temos todas as condições para isso. Basta termos entendimento entre nós e termos força de trabalho e trabalhar, porque há muitos que não gostam de trabalhar, fingem que trabalham, mas não gostam de trabalhar. Então é preciso muito mais trabalho. Eu viajo muito e vejo como trabalham os chineses, como trabalham os indianos, como trabalham os vietnamitas, e vejo como os seus países prosperam. Aqui falta-nos um bocadinho esse esforço de pensarmos que tudo o que há em Moçambique nos pertence e que temos que juntar as forças para fazer prosperar. E com esta ajuda de um bom espírito que nasce do Natal, nós podemos renovar essas forças. Em Roma, o Papa Francisco relembrou todos que fogem da guerra e da pobreza e apelou à comunidade internacional para terminar com os atos terroristas que ocorrem em muitos países. A Missa do Galo é um dos momentos litúrgicos mais aguardados do ano pelos cristãos. E neste ano, na tradicional mensagem de Natal, o Papa Francisco relembrou a todos que fogem da guerra e da pobreza. Durante as celebrações, o líder da Igreja Católica também apelou à comunidade internacional para terminar com os atos terroristas que ocorrem em muitos países. Papa Francisco pediu abundância para todos que apoiaram os que fogem dos conflitos. Sejam recompensados com abundância e bênção todos que com generosidade socorreram e acolheram os numerosos migrantes e refugiados. Perante milhares de fiéis, a sua santidade pediu igualmente aos israelitas e palestinianos para que retomassem o diálogo e que alcancem um entendimento. Para as pessoas que perderam os empregos e vivem na pobreza, Francisco espera que neste dia de festa o Senhor devolva a esperança a todos os que não têm trabalho, porque são muitos. O Santo Padre apela ao fim da cultura da indiferença e defende a importância de um comportamento sóbrio numa sociedade frequentemente ébria. Um dia de confraternização, reflexão e união entre famílias. Assim foi a celebração do dia do Natal. Unidade, reconciliação e espírito de ajuda estão entre os desejos dos cidadãos. Tudo preparado ao detalhe. Casa cheia, família reunida. É Natal, é dia de festejar. A hora do almoço aproxima-se e, enquanto isso, que tal um karaoke? Neste Natal, os filhos e netos da família Machaei reuniram-se em casa dos avós para confraternizar. Buffet à altura e votos de reforço dos laços de amor e união. Seja um ano de muito dinheiro, muita felicidade, muita força, muito amor, muita saúde. União pelo Natal, mas também pelo aniversário de uma das netas da casa. Netos, sobrinhos, irmãos, bisnetos. É para a família ter mais amor, mais união, acima de tudo. Que essa união que não se rompe por aqui. Estou muito feliz por ter cortado o bolo com a minha família, como hoje é dia da família. E se uns passaram o dia da família em casa, outros preferiram sair para refrescar.
E como é habitual, a praia da Costa do Sol foi a preferência de muitos. Uns foram cozinhar à praia, outros levaram refeições prontas para as degustar com vista ao mar. As famílias Zimba e Manteiga sempre passaram o Natal em casa e desta vez decidiram fazer diferente. Muitas das vezes a gente passa em casa das outras famílias, mas desta vez preferimos fazer coisa diferente. Por acaso está fresco e estamos bem acomodados. Hoje decidimos sair de casa, virmos festejar aqui na praia. E que tal almoçar à sombra de uma palmeira com vista privilegiada à Baía de Maputo? É o que fez a família Mungan. Antes de iniciar o almoço, um agradecimento a Deus. Natalina de Jesus também completa anos. O seu aniversário coincide com o dia de nascimento de Jesus Cristo. Chegamos aqui, apreciamos. Eu disse, bom, ficamos aqui a bater papo. Depois eu disse a eles, vão lá pegar alguma coisa lá em casa e comprem mais algumas coisas. Vamos ficar aqui e vamos almoçar aqui, vamos passar a tarde. E porque o dia é também de reflexão, fez-se votos de prosperidade para o ano prestes a iniciar. A família é a fonte de tudo aqui. É bom sempre compartilhar os bons momentos como este. Mais amor, mais união, acima de tudo, que essa união que não se rompe por aqui. Feliz Natal! E nos tempos que correm tem sido tradição a Praia do Tofo receber visitantes entre nacionais e estrangeiros, quer seja para passeios descontraídos, como também para uma ocasião específica. E desta vez não foi diferente. Para as celebrações do Natal, o local ficou pequeno para acolher pessoas provenientes de todos os cantos do país e do mundo. O ambiente vivido aqui na Praia do Tofo, uma realidade não muito comum, justamente neste dia em que os cristãos celebram o nascimento do menino Jesus. Muitas famílias entre nacionais e estrangeiras acorreram aqui à Praia do Tofo para passar as festividades do Natal. Na verdade, todos eles são unânimes ao descreverem com muita alegria esta data em que se celebra o nascimento do Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito gostar, Moçambique, tofu, nice. Muito mais que feliz. Eu estou há 35 anos na África do Sul, eu venho quase todos os anos, se falhar um ou dois, mas a maioria parte dos anos eu venho sempre a Moçambique. Eu tenho que mostrar a tradição aos meus filhos, que eles têm que se juntar com os primos que estão aqui também, conosco aqui na praia, que é para se conhecerem. Porque já é tradição, nós somos daqui e sempre passamos aqui o Natal, o final do ano, e estamos aqui para acolher também os turistas que vêm, para vir passar a nossa praia bonita, e é isso. Muito bem, estou com minha família, estamos a nos divertir muito. Eu gosto de brincar na praia. Com quem está? Com a mãe? Minha mãe. Primeira vez a visitar a Praia do Tofo. Eu não conhecia a Praia do Tofo, mas estou aqui a conviver bem. Tomei muito banho, estou a sentir muito frescura mesmo. Estou muito alegria, estou muito contente. Conhecer o Praia do Tofo, a família, conviver, tudo, etc. Hoje, vai ver que o movimento é outro, não é daquele que os fins de semana que apanha 2 pessoas, 3 pessoas, mas hoje está cheio na praia. E a Marília, estamos aqui no Rio, no Praia do Tofo, a vir viver bem. Feliz Natal! Diversas modalidades desportivas entre futebol, handebol, voleibol foram praticadas com vista a passar este dia do nascimento do menino Jesus. O espaço é meramente pequeno devido a esta enchente da moldura humana. A partir da Praia do Tofo, Félix Jamice, Hermenegildo Sócrates, para a STV. Enquanto uns confraternizam, outros perderam a oportunidade de passar o Natal com a família por terem viajado à última hora.
Congestionamento à saída da África do Sul para Moçambique e questões profissionais são algumas razões apontadas por passageiros que hoje procuraram transporte no terminal interprovincial da Junta. Movimento fraco em manhã de dia de Natal no terminal interprovincial da Junta e muita urgência em viajar por parte de quem só pôde fazê-lo à última hora. É o que aconteceu com Xavier, jovem moçambicano residente na África do Sul e que só chegou a Maputo esta terça-feira. Da viagem, o comerciante trouxe alguns produtos para reforçar a logística do Natal, mas porque até às 10 horas ainda não tinha partido para Massinga, já sabia que perdeu o almoço em família. Esse é um bolo que está a ver, esse que estou a levar para a família. O que é exatamente? Ovo, batata, cebola. Isso não era para o almoço de hoje? Pode ser, vou chegar talvez à tarde, está a ver, vou encontrar eles. Afinal, não é a primeira vez que Xavier está nesta situação. Para ele, independentemente do dia, o mais importante é matar saudades da família. No trabalho me promete isso aí, está a ver? É coisa acostumada todos os anos. Eles sabem, a família, que eu chego dia 25, 26, até hoje eu precisei voltar. Consigo ir dia 27, 28. Outros até chegaram cedo à Junta, mas por tratar-se de dia de pouca procura, os autocarros demoram a encher, o que também comprometeu o Natal destes passageiros. Já não ganha almoço com a família? Não tem problema, já mas tudo, mas dava que eu estragou à frente. E por que não conseguiu viajar mais cedo? É na parte de coisa de transporte. Tem maninga a família do meu irmão. Acabou saindo ontem à noite por quê? Carros não tinham lá no sítio de partida. Apesar disso, os gestores do terminal dizem que muitos conseguiram viajar cedo. Sábado e domingo foram os dias de pico, sendo que esta terça-feira esteve reservada aos atrasados. Nós tiramos os carros para norte, que quase todas as 6 rotas nós tiramos um carro cheio, então significa que há aquele atraso que os outros tiveram e ontem, como por exemplo, os outros tinham que estar a trabalhar e obviamente estão a conseguir viajar. A vizinha África do Sul, quem chegou tarde, obviamente também não conseguiu, está a chegar esta manhã. E nós estamos aqui abertos até às 21 horas, a tentarmos colocar a nossa força para que o nosso passageiro possa chegar ao seu destino. Ainda assim, nada compromete o entusiasmo de quem passou muito tempo longe de casa e que nestes dias poderá estar ao lado dos seus. Afinal, para além do dia de família, vem aí a transição de ano. E a capital do país já acordou hoje deserta. Não se via o habitual movimento desusado que a caracteriza ao longo do ano. É Natal e muitos passaram o dia em família. Em dia de Natal, a cidade acordou assim. Solitária. Com poucos carros a circular e com restaurantes e estabelecimentos comerciais todos encerrados. As ruelas, as grandes avenidas, todas estavam desertas, salvo alguns seguranças que, por imperativo de suas funções, faziam companhia a si próprios, com semblantes tristonhos que denunciavam o lamento de ter que deixar a família em casa em pleno Natal para cumprir as formalidades que lhes trazem o pão todo o santo mês. Que fazer? É o que se podia ler nos seus rostos. Esse trabalho de guarda é assim, não tem folga, não tem nada, não tem feriado, não tem nada, é assim o nosso trabalho. E mal que a empresa não paga isso aí. Não só os seguranças tiveram que apertar os cintos. Os transportadores semicoletivos de passageiros, vulgo chapa, também se fizeram à rua para tentar a sorte, num dia em que passageiros são a exceção e não a regra. Alguns manchimbombos dos TPM também circulavam, mas vazios. O movimento está muito isolado, as pessoas estão em casa a relaxar, mas não podemos não sair todos, temos que sair todos, porque temos que sair alguns para poder ajudar o povo. Na maneira, tem que trabalhar, é assim mesmo.
A imponência dos edifícios já não tinham beleza, estavam assombradas. Os polícias, com a sua recente farda, que elevou a sua autoestima, é que faziam a ronda para garantir que nenhum larápio contrariasse a vontade do cidadão de bem, que era de passar as festas em segurança. Mas ao contrário do que se viu no centro da capital, a praia da Costa do Sol, uma das mais famosas da cidade, foi visitada por muitos no dia do Natal. Quiseram refrescar-se do calor e sol, diga-se, de assar passarinhos, que nos últimos dias fustiga a capital. Há quem diga que Deus esqueceu Maputo no forno. É um dia especial e onde dá para passar com a família e escolhemos a Praia da Costa do Sol para comemorar o dia. Escolhemos aqui porque é um sítio muito bom para a gente passar e gostamos muito mais de estar aqui na Costa do Sol. Os bairros, arredores da cidade, também estiveram em alta. Nem a crise impediu os residentes de passar com dignamente o dia da família. Apesar da crise, está tudo ok. Feliz Natal para todos vocês, todo moçambicano. A vida está difícil, mas vamos embora. Vamos curtir a nossa maneira. O resto é o resto. 2019 com muita força. O comércio informal na baixa da cidade de Maputo também esteve em alta. Por fim, uma família que com camisetas a rigor foi desaguar na Avenida 10 de Novembro para apanhar ar, desejou um Feliz Natal a todos. Eu desejo a todos os moçambicanos muita paz, alegria, saúde acima de tudo. Para vocês também da STV, gostamos tanto de vocês. Graças a Deus, que Deus vos abençoe. Na Zambésia, funcionários da Direção Provincial da Saúde doaram 30 unidades de sangue para apoiar os hospitais da província durante a quadra festiva. A província conta com 471 unidades de sangue. De acordo com o chefe dos serviços provinciais do Banco de Sangue, as 471 unidades neste momento disponíveis são suficientes para responder a qualquer eventualidade em caso de procura. Esta campanha é no âmbito de humanização, de solidariedade, tendo em conta que estamos na quadra festiva, é um momento de pico onde há muito consumo de sangue, aí aparece a Direção Provincial de Saúde para poder dar este apoio aos necessitados. A campanha de recolha do líquido vital é contínua, sendo que nos próximos dias, religiosos, funcionários do setor privado, entre outros, vão se juntar à iniciativa. Bem, penso que esta é uma iniciativa da Direção Provincial de Saúde para salvar vidas e, como sabe, nós estamos na quadra festiva e queremos, de facto, garantir que os hospitais tenham sangue para continuar ainda a salvar vidas. Nós devemos ser o exemplo e é isto que estamos a fazer. Sabemos que o sangue não é adquirido de uma outra forma, senão a doação de cidadãos voluntários. E achamos que estamos a fazer a nossa parte. Neste momento, o apelo é no sentido de mais pessoas se juntarem a esta solidariedade para salvar vidas humanas. E com esta notícia nós vamos fazer uma curta pausa. Voltaremos com mais informação. Até já. De volta às notícias no Jornal da Noite. Em Maputo, pelo menos 29 pessoas vítimas de acidentes de viação deram a entrada nos serviços de urgência do Hospital Central durante o dia de ontem. Não há registro de mortos e o HCM assegura que está preparado para responder ao fluxo de pacientes ao longo do dia de hoje. Portanto, as últimas 24 horas o Hospital Central esteve calmo. É assim como o Hospital Central de Maputo descreve as 24 horas que antecederam a festa do Natal. É que o número de pacientes que deram entrada nos serviços de urgência no dia 24 de dezembro
reduziu em 5% comparativamente ao mesmo período do ano passado. Entraram cerca de 639 pacientes, dos quais 635 foi por causa médica, patologia médica, e 119 foi por trauma. Dos doentes com trauma, 29, com trauma de diferentes causas, dos doentes com trauma, 29 foram por acidente de viação. E os 29 pacientes que sofreram com acidentes de viação estão fora de perigo, apesar de um estar na sala de reanimação. Nenhum faleceu, 5 pacientes encontram-se ainda em observação na sala de observação de cirurgia, 3 já são doentes que têm patologia ortopédica e foram transferidos para a ortopedia, um doente foi para a reanimação e os restantes 21 pacientes foram de alta, com ferimentos ligeiros. Além de ter sangue suficiente, o HCM tem unidades para doar a outros hospitais. Estamos com um estoque de 620 unidades, mais ou menos, de sangue. Temos 38 unidades, portanto, disponíveis para oferecer às outras unidades sanitárias aqui do Grande Maputo, se precisarem. Dos pacientes que deram entrada nos serviços de urgência do HCM na segunda-feira, destacam-se pessoas com hipertensão e diabetes que não tomaram comprimidos e exageraram na comida. Por isso, apela-se à moderação. 7 casos criminais com destaque para violação sexual e assassinato foram verificados nas últimas 24 horas em todo o país, o que representa uma redução em mais de 50% comparativamente ao ano passado. O balanço foi apresentado pelo Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, esta terça-feira em Maputo. Bernardino Rafael elogiou a Polícia da República de Moçambique pelo seu envolvimento no combate ao crime no país, onde houve registro de 15 crimes de delito comum, uma redução de 50% se comparado com o ano de 2017. Nas últimas 24 horas, foram registrados apenas 7 casos criminais, o que deixa satisfeito o comandante-geral da PRM, que também elogiou o comportamento dos moçambicanos. Estamos também felizes porque estão a prevenir as ocorrências criminais. Isso não se faz por simples fato de passear, é preciso um trabalho. Significa também o comportamento dos moçambicanos refletiu grandemente pelo vosso trabalho de prevenção. Não cometeram crimes que tal pudessem nos preocupar, porque reduzimos. Mas não foram somente os casos criminais que preocuparam a Polícia da República de Moçambique na celebração do Natal. Os acidentes de viação também são prioridade dos homens da lei e ordem. Estamos a lamentar problemas de acidente de viação. É verdade que não superou tanto, mas deixou uma vida fora de convivência social, pois que em Chimundo, no distrito de Chibuto e no município, tivemos um caso de acidente de viação de atropelamento mortal, onde um cidadão perdeu a vida no local de sinistro. Relativamente a outros casos registrados nas últimas 24 horas, em Dundo, um cidadão violou sexualmente a sua sobrinha de 5 anos de idade e um grupo de jovens assassinou um ancião de 60 anos. Entretanto, mais de 30 mil pessoas entraram no país pelas principais fronteiras e o comandante-geral pediu o redobrar de esforços para que a segurança dessas pessoas e de todos seja garantida durante a quadra festiva. Isso significa que essas pessoas chegaram ao seu destino seguro, chegaram ao seu destino sem perder os seus bens, continuem a oferecer a segurança para além de 28 milhões de moçambicanos, mais esses 30.744 homens e mulheres que vieram de país à procura das nossas praias. Quanto à má condução, foram prendidas 580 cartas de condução. Já em Sofala, uma mulher de 60 anos de idade, neste caso, foi espancada até a morte no distrito de Machanga, na madrugada desta terça-feira. De acordo com a polícia, os indivíduos confessaram o crime, alegando que a vítima era feiticeira. Esta informação foi partilhada na manhã desta terça-feira na Beira pela porta-voz da PRM Sofala, Cedide Paulo, que falava em conferência de imprensa no balanço das últimas 24 horas.
Segundo a polícia, a mulher ora morta foi espancada a paus na sua residência e após a sua morte, os alegados homicidas simularam um suicídio. Após esta ação, os mesmos simularam um enforcamento. Importa referir que após o trabalho que a polícia e o SERDIC fizeram no local, culminou com a detenção de cidadãos, onde eles acabaram confessando, que a mesma cidadã, segundo eles, era feiticeira e já estava a acabar todos os membros da sua família. Numa outra ocorrência, a PRM deu conta da violação sexual de uma menor pelo próprio tio no distrito do Dondo. E continuamos aqui firmes e, acima de tudo, prontos para garantir a segurança e ordem e tranquilidade pública para todos os cidadãos da província de Sofala. Em igual período, 2 pessoas morreram vítimas de um acidente de viação registrado no bairro do Mataquane e 3 cartas de condução foram apreendidas pelas autoridades por violação do Código de Estrada. Enquanto isso, antigos trabalhadores da Transmarítima, delegação de Inhambane, estão de costas viradas contra a direção e acusam o delegado de chantagem durante o processo de despedimento de um grupo de 8 funcionários. Foi assim que reagiam estes trabalhadores em representação dos seus colegas após saírem de uma reunião na Delegação Provincial de Trabalho, Emprego e Segurança Social de Inhambane, uma reunião que visava consertar o emprego desses funcionários que, no seu entender, foram obrigados a aceitar indemnizações como sendo fruto orquestrado pela Delegação da Transmarítima. É chantagem de pessoas da Delegação de Inhambane. Que estão a fazer. Sabem disso. É que não é normal o Maputo vir saber de que eu sou quem, se tu faço o quê, se não tem nenhum processo disciplinar. Fomos indemnizados, mas é que fomos forçados. Ou não ter dinheiro não é possível, é porque não nos querem, mas não dizem os motivos quais são. Porque os nossos contratos não falam do Maputo Catembe. O novo contratado também tem o mesmo contrato igual a nós, só fala de Inhambane Machis. Dia de Vendaval, abandonamos a nossa família completa para vir defender o patrimônio do Estado. E são desses são mandados embora. Queremos saber qual é o trato de uma pessoa que defende o patrimônio do Estado e que nós não dormíamos dia e noite, se é mau tempo, se é o que, é conosco. Eu que digo, estou a falar, sou maquinista de máquina, mas eu fazia mecânica, não ganhava, por isso eu fazia amor à camisola. Hoje fico surpreendido por ser mandado embora. Por sua vez, o delegado da Transmarítima disse que o processo de paralisação dos 8 funcionários não somente tocou os trabalhadores, como foi também para si motivo de surpresa. É de lamentar o que está a acontecer, de facto, porque mexe com a vida dos trabalhadores, são colegas e são muitos atingidos, alguns estão aqui comigo mesmo, mas digamos que a direção, a torre, lá no Conselho de Administração, analisou, viu que não há necessidade de manter os trabalhadores sem verba para os pagar. Então, aconteceu o que aconteceu. Também fiquei surpreso. A verdade ou não da legalidade do processo, o certo é que neste momento correm informações segundo as quais o efetivo atual dos ferrebotes trabalha a duplicar os horários. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, como tem sido habitual, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 38 graus e uma mínima de 26. Para Seixais, espera-se uma temperatura máxima de 38 graus e uma mínima de 25. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 26. Seguimos para a zona centro do país, onde Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 25. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 20. Tete com 35 graus de máxima, 23 de mínima. Climane 34 graus de máxima, 24 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 23. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 27. E Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 17. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. De
De volta às notícias e desta vez para olharmos a atualidade internacional, onde as autoridades francesas querem terminar com a violência nas ruas, protagonizada pelas descontroladas manifestações dos coletes amarelos. Era para ter sido um protesto pacífico, mas o que se assiste nas ruas de França é um protesto marcado por violência. A crescente brutalidade nos protestos preocupa as autoridades francesas, que querem dar um fim às descontroladas manifestações organizadas pelo movimento Coletes Amarelos. Depois de uma reunião com as autoridades policiais, o primeiro-ministro francês pediu uma vez mais a calma por parte da polícia, assim como dos protestantes. Este debate serviu para que o funcionamento das nossas instituições retome a ordem, e isso implica que estas provocações, afirmações que às vezes são antissemitas, incentivam a violência, o desejo de causar estragos e atacar deliberadamente a polícia tende a acabar. Enquanto as soluções não chegam, vários polícias relatam ter sido atacados com objetos como pedras, que algumas vezes até são maiores do que as próprias mãos. Os protestos contra o aumento dos combustíveis prolongam-se há semanas, mas os atos de vandalismo e de violência estão a ser investigados. O filho de Gaddafi é o preferido da Rússia para assumir o futuro da Líbia, depois do vazio deixado no poder com a morte de Muammar Gaddafi em 2011. Quase 8 anos depois da morte do presidente líbio Muammar Gaddafi, pode seguir um outro Gaddafi à frente da Líbia. Chama-se Saif al-Islam, filho de Gaddafi, e é apontado em alguma imprensa internacional como preferido da Rússia para assumir os destinos da Líbia. Com a menor presença dos Estados Unidos na política internacional deste país, Vladimir Putin quer preencher esse vazio e influenciar os destinos de um dos países mais ricos de África em recursos naturais. Antes do filho de Gaddafi, a aposta russa parecia recair no general Khalifa Haftar, que controla a produção petrolífera no leste do país. No entanto, a política externa russa quer manter as opções em aberto, e a mais segura é mesmo Saif al-Islam, com base nas décadas de relação que Moscou teve com Muammar Gaddafi. No horizonte do Kremlin não está só o controle dos recursos, mas também a perspectiva de muitos milhões em projetos de reconstrução de uma Líbia dividida em facções e numa longa guerra pelo poder. Aliás, a atestar as divisões profundas que se vive na Líbia, está a guerra civil que perdura há mais de 7 anos. É o fim do Jornal da Noite, grata pela atenção dispensada. Feliz Natal para si e família, em especial a minha família. Boa noite.